Digamos que aqui esteja o Z. Aqui está seu ângulo Z. Então, se você traçar aqui uma perpendicular nesse ponto ao raio, isto é, uma tangente à circunferência nesse ponto, essa medida aqui, essa medida daqui para cá, quem é? A cossecante de Z. Então, significa o seguinte, que quando o ângulo vai de menos π sobre 2, fechado, a zero aberto, a cossecante vai de menos 1 a menos infinito. Ou seja, essa função mapeia esse intervalo nesse. Ela dá uma bijeção desse primeiro intervalo nesse. Então, você tem uma bijeção dessa união nessa pela função I cossecante. Você restringe a cossecante aqui, restringindo o domínio, o contradomínio, você tem uma bijeção. Aí a literatura diz, isso não sou eu, gente, é a literatura da matemática, inclusive as implementações, as calculadoras, tá, usam essa definição. Então, você tem a seguinte definição. Quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Eu só fico reproduzindo o que está lá na literatura, ok? E aí vocês têm que entender, só estou explicando. A função inversa da função ICSC é denominada, ela é denominada função arco cossecante, sendo denotada por arc CSC, arco cossecante, tá? 2C, arco cossecante. Então, daí sai, primeiro, quem é o domínio da função arco cossecante? Quem é? É o contradomínio da ICSC. É o intervalo menos infinito, menos 1 fechado, união, 1 fechado, mais infinito. Quem é o contradomínio da função arco cossecante? Quem é? É esse conjunto aqui. Ela está voltando, né? É a inversa, é o conjunto. Menos π sobre 2, o quê? 0. União o quê? 0, aberto, π sobre 2 fechado. Tá certo? Quem é o arco cossecante daí cossecante de x? Ou seja, quem é o arco cossecante da cossecante de x? Tá certo? Quem é? É x, mas é x para todo x no domínio da ICSC, que é esse conjunto. Entendam, para todo x pertencente a quem? A essa diferença. O intervalo menos π sobre 2, tirando o zero. Aprendam que só é válido aqui. Tá certo? Não é para todo x no domínio da cossecante. Não é para todo x no domínio, é para todo x no domínio da ICSC, que é esse conjunto aqui. Ok? Cameraman? Ligado, cameraman. Vou continuar aqui. Tá? Quem é a I cossecante do arco
cossecante de x. Ou seja, quem é a cossecante do arco cossecante de x? Quem é? É x para todo x no domínio da arco cossecante. Quem é o domínio da arco cossecante? Intervalo menos infinito menos 1. União o quê? 1 mais infinito. Sintetizando essas duas últimas numa só, você tem o seguinte: dados x pertencente a esse conjunto aqui, tá certo? União, tá? União o quê? 1 mais infinito, tá? E y pertencente. Onde é que está o y? Me ajude aqui que eu esqueci. Onde é que está o y? Ah, menos π sobre 2 o quê? 0 aberto, união 0, π sobre 2, tem-se. Tem-se o quê? O y é o arco cossecante de x, se somente se o quê? O x é quem? É aí cossecante de y, ou seja, o x é a cossecante de y. Tá? Agora, observe uma coisa. Dado x no domínio do arco cossecante, quem é o domínio do arco cossecante? Quem é? Quem é o domínio do arco cossecante? Quem é? Quem é o domínio do arco cossecante? Menos infinito. Que? Menos 1. União 1 mais infinito. Tem-se. Esse tem-se é desnecessário, gramaticalmente é desnecessário, mas eu coloco para reforçar. Tem gente que diz que é até erro. Tá? Tem-se. Diga uma coisa. Onde é que está 1 sobre x? 1 sobre x está no intervalo o quê? Está no menos 1, 0, união 0, 1. Concorda comigo? Concorda? Nesse conjunto aqui, eu consigo calcular o arco seno. Tá certo? E aí, o arco seno de x, eu posso calcular aqui e o arco seno cai aonde? Cai no intervalo. Cai no intervalo não, cai nesse conjunto aqui. Menos π sobre 2, π sobre 2, mas não pode ser 0. Porque o seno de 0 é 0, arco seno de 0 é 0. Como 1 sobre x não é 0, desculpe. O arco seno de quem? De 1 sobre x. É esse que eu posso calcular, tá? De x eu não posso, porque o x está aqui. Tá bom? Eu só posso calcular no menos 1 e no 1, mas não que interessa. Mas aí o arco seno de 1 sobre x, para todo x aqui dentro eu posso calcular, porque 1 sobre x, desculpa, como 1 sobre x, reformulando, como 1 sobre x pertence a esse conjunto, eu posso calcular o arco seno de 1 sobre x e pertencerá a esse conjunto aqui. Ó. Não é 0. Concorda comigo? E agora vem a coisa. Quem é o arco cossecante? Está aparecendo aí aqui, cameraman? Quem é o arco cossecante de x? Quem é? É o arco cossecante do inverso de x. Olha a brincadeira acontecendo. Ó. Aí como é que eu vou escrever esse 1 sobre x agora? É o seno do arco seno de 1 sobre x. Tá? Para chegar na fórmulazinha que eu quero. Que é a seguinte. Quem é isso? Hã? Quem é isso? Isso é o quê, hein? Vamos lá? Isso aqui é o arco cossecante de quem? Quem é 1 sobre x? Quem é 1 sobre x se 1 sobre x está aqui dentro? Aí você já sabe. É o seno de quem? É o seno do arco seno de quê? De 1 sobre x.
Mas quem é 1 sobre o seno de um ângulo? É a cossecante. Então isso aqui é arco cossecante da cossecante de quem? Do arco seno de 1 sobre x. Estão acompanhando? Vamos ver. Mas isso que eu vou destacar em azul está onde? Está nesse conjunto aqui, ó. E volte para cá, cameraman. Olha aqui. Quem é o ar? Não. É aonde? Cadê? O que é que eu tenho? É aqui mesmo. O arco cossecante da cossecante de x, se o x está nesse cossecante, se o x está nesse intervalo, está nesse conjunto. Ou seja, quem é arco cossecante da cossecante de um número, se esse número está aqui, que é o caso, ó. Onde é que está esse número? Está aqui. Quem é? É ele mesmo. Então isso aqui dá o quê? Dá o arco, quem? O arco cossecante. Que arco cossecante? Dá o arco seno de quem, hein? De 1 sobre x. E vamos continuar. Quem é o arco seno de 1 sobre x? É π sobre 2 menos o arco cosseno, né? O arco cosseno de 1 sobre x. Mas quem é o arco cosseno de 1 sobre x? É o arco secante de x. Ou seja, você tem duas fórmulas aí. Quem é o arco cossecante de x? É o arco que seno de quem? De 1 sobre x. E quem é o arco cossecante de x? Também é π sobre 2 menos o quê? O arco secante de quem? De x. Para todo x aqui dentro, ó. Para todo x aqui. Olha aí, cameraman, tá aparecendo? Não é dados, não. É dado, viu? Porque é só o x que é dado. Não é nada de plural. É dado x aqui. Ah, não, desculpe. Aqui é dados. Eu que estou confundindo as coisas. Deixa eu ajeitar. Porque esse dados é de outra propriedade, né? Eu achei que eu tinha errado, eu não errei. Aqui é dados mesmo, porque eu estou nesse ponto aqui. Dado x nesse intervalo, ou seja, dado x aqui, você tem essas duas fórmulas. Tá? Lembre, a cossecante de um número é a secante do seu complementar. Porque o cosseno é o seno do complementar. O seno é o cosseno do complementar. Então vale a fórmula para cá. Ó. O que esses dois números são? São o que? São complementares. A cossecante é o inverso do seno. Então o arco cossecante de x é o arco seno de 1 sobre x. Tem que fazer. Tá? E daí sai a diferenciabilidade do arco cossecante, ou seja, a derivada do arco cossecante é menos a derivada do arco secante. Onde uma for diferenciável, a outra também será. Então, só para completar, e aí encerra dessas funções trigonométricas, eu encerro com essas funções trigonométricas. Não vou fazer mais nada, porque não tem novidade no arco cossecante. O arco cossecante é o arco secante, a menos de uma, né? De um menos e de uma constante. A menos de um menos é horrível, né? Mas vamos lá. Então, só para completar, assim
A função arco cossecante, ela é o quê? Ela é diferenciável aonde? No intervalo menos infinito menos 1, aberto, união 1 aberto mais infinito, aonde não? Onde a função arco secante é diferenciável e diferenciável com... Então, quem é a derivada do arco cossecante em x? Quem é? É menos a derivada do arco secante, ou seja, é menos 1 sobre módulo de x vezes raiz de x2 menos 1, qualquer que seja x pertencente a quê? Intervalo menos infinito menos 1, união mais infinito. E aí não tem mais o que fazer. O que interessa, quem é? Quem é que interessa? É o arco seno, arco tangente e arco secante. Porque as complementares dessas são trivialmente, né, dadas. Tá? Agora, vamos utilizar essas funções para estabelecer mais técnicas de integração. E aí você tem 3 técnicas, cada uma delas para uma das 3 situações que eu vou colocar aqui. Tá? Vou apagar tudo, tá? Vou apagar agora tudo. Então não esqueçam as fórmulas. Espero que vocês lembrem. Lá. Ó. As 3 técnicas são para cá. Você tem A positivo, você tem A positivo. Uma técnica é a integral indefinida de uma função que envolve uma expressão do tipo raiz de A2 menos x2. Se a sua integral, se a sua função integrando, no meio dela tem uma expressão da forma raiz de A2 menos x2. A outra técnica é se a sua integral, desculpe, se a função que você está integrando, se a sua função integrando, envolve uma expressão da forma A2 mais x2. E a outra técnica é uma técnica para integrais desse tipo aqui, onde a sua função integrando envolve uma expressão do tipo raiz de x2 menos A2. Então vamos atacar hoje eu vou atacar esse caso aqui. Então se a sua integral envolve raiz de A2 menos x2, como é que você procede? Você vai fazer uma substituição, uma mudança de variável por trigonométrica, uma substituição trigonométrica, como se diz na literatura. Como? Assim, ó. Primeiro, seja A um número positivo. Preste atenção. Seja A um número positivo. Aí observe uma coisa. Primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: a mudança de variável. Porque a integral, digamos que a integral envolve, venha para cá, ó, integral desse tipo aqui. Então eu vou mudar de x para a variável θ, a partir da seguinte mudança. A mudança de variável
θ igual ao arco seno de x sobre a, essa mudança de variável aqui, dá uma bijeção, do intervalo menos AA, no seguinte intervalo. No intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. É um mapeamento de um intervalo nesse. Essa mudança aqui leva esse intervalo nesse. Claro, porque se o x está no intervalo menos AA, aonde está x dividido por A? Está no intervalo menos 1, 1 fechado. E o arco seno é uma bijeção do intervalo menos 1, 1 fechado no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2 fechado. Certo? Além disso, você não pode esquecer, e eu vou botar de preto aqui,